E aí, meu povo, tudo tranquilo? Como é que tá aí? Curtindo o friozinho e tal? Hum. Ó, o negócio é o seguinte, eu tava olhando aqui ainda, né, falando sobre lei de migração, o pessoal tava perguntando se eu ia falar sobre a questão de Lula, os depoimentos. Eu decidi não falar porque já tem muita gente falando e falando bem, né, já dando as informações precisas, então não precisam de mim nesse ponto. Agora, eu já tenho uma visão complicada com relação à lei de imigração. Inclusive, eu coloquei aqui vídeo explicando a lei, lendo alguns artigos críticos. Dá uma olhada no canal que é importante. Dá uma olhada nessa questão da lei de imigração para você entender o risco que você e sua família estão correndo. Porque o Brasil, quando ele afundar, quando ele já tiver problemas com superpopulação e etc., inclusive, vou até marcar aqui já essa questão de superpopulação, porque eu vou explicar isso aqui para vocês. Aí você fala, mas hoje você vai falar sobre recursos, né? Sobre recursos, por que você vai falar sobre uma coisa tão simples? Porque é o seguinte, porque eu descobri que nosso sistema de educação, ele não educa, na verdade ele deseduca, na verdade ele não ensina as pessoas a pensar. Então quando você fala, por exemplo, da questão de recursos, recursos em economia, por exemplo, né? Não é recursos em direito, mas em economia, as pessoas às vezes não entendem o que é recurso, especialmente de onde ele vem. Então, um dos motivos aqui hoje é explicar, para você entender a delicadeza do país nesse sentido. E lá mais na frente eu vou explicar a questão da superpopulação, que vocês já vão ter aqui uma introdução, uma palhinha também, porque é importante as pessoas entenderem esses conceitos para começar a entender os reais riscos que a lei de imigração oferece a você, sua família e a todo o país. Ok? Vamos lá. Recursos, o que são recursos? Recursos nada mais são que ferramentas. Recursos nada mais são que um meio para se alcançar um objetivo. Né? Um dos recursos que todo mundo conhece e todo mundo lida diariamente é money, dinheiro. Né? Então isso é muito importante, vocês terem essa visão do que é recurso. Aí você fala assim, mas e aí, Stanley? Mas tá bom, então essa questão de recursos, vamos fazer de conta que você é um cara que você vive num apartamento pequeno e ganha 10 mil, confortável, né? Aí é legal, né? Aí é bom, é bom. 10 mil nos dias de hoje, um apartamento pequeno, sem um aluguel exorbitante, é uma situação confortável. Ok, agora vamos colocar você mais 3 pessoas. Ainda tá legalzinho, né? Ainda tá no controle. Ok, 5 pessoas nesse apartamento vivendo com 10 mil reais. Já começou a não ficar mais tão confortável, né? Já teve que dividir quarto e tal. Pô, e aí? E aí o recurso começa a falhar, começa a ter problema de convivência. 10 pessoas nesse apartamento pequeno com 10 mil reais. Pois é, já começa as brigas, e já tem aquela outra indivíduo lá que já tem um hábito ruim, e aí a questão do recurso já está problemática, já tem um sujeito que pensa muito diferente. E aí? Ok, agora vamos para a superpopulação de verdade. 20 mil pessoas não, 20 pessoas, é que eu estou pensando em outra coisa. 20 pessoas em um apartamento pequeno vivendo com 10 reais, com 10 mil reais. Como é que fica? Ficou ruim, né? Ou seja, todo mundo começou a entrar num estado de pobreza, de poucos recursos. Né? Começam a compreender o problema? Ok, vamos agora para a realidade que será o Brasil com a lei de imigração. 100 pessoas em um apartamento pequeno, vivendo com 10 mil reais. Mas isso é absurdo, é mentira? Não. É que isso aqui eu não vou entrar agora nesse assunto específico aqui, mas no próximo assunto que eu falar sobre superpopulação, eu vou falar o que vai acontecer com o Brasil na questão populacional e renda. Que aí vocês vão entender o problema, a situação, a gravidade da coisa. Então não adianta ficar com ideias, viajando, conta carochinha e que tem que fazer... Meu amigo, existe um negócio chamado recurso, existe uma ciência chamada economia, assim como outra chamada biologia, assim como outra chamada sociologia. Querendo ou não, vocês devem ignorar exatas biológicas e humanas, mas eu não.
Eu gosto, inclusive, então o problema é esse. Você tem que ler e se basear pelos conhecimentos que existem. Não adianta você ficar viajando achando que certas coisas dão certo. Não adianta. Eu ia falar carro que voa, mas já existe. Então é meio foda dar esse exemplo aqui. Mas vamos falar aqui. Outras coisas também já existem. É complicado dar esse exemplo hoje porque a ciência deu um avanço danado. Mas agora vamos cismar então que você amanhã quer nascer com asas nas costas, auréola ou chifre, o que você quiser. Você quer ter uma mudança de visual, você quer. Enfim, você quer nascer assim amanhã. Amanhã você quer acordar com esse visual diferenciado. Não vai acontecer se você não usar recursos para isso e os meios científicos para isso. Ou seja, vai ser muito parecida à imaginação infantil de uma criança que acredita estar voando, que acredita estar fazendo qualquer coisa. Assim se baseia a maioria do conhecimento passado pelo socialismo. É muita conversa fiada. Inclusive, depois eu vou explicar, quando eu estiver explicando sobre o Islã, os muçulmanos aqui, eu estarei explicando a questão da diferença entre a esquerda russa e a esquerda brasileira ou latina, né? Porque as pessoas às vezes acham que isso aí vai ser na parte que eu estiver explicando sobre o Islã. E aí vocês vão entender certas coisas, vocês vão começar a pensar. E aí vocês vão rever muitos conceitos, viu? E no Brasil vai ter algumas coisas atípicas nesse sentido. E vai ser meio interessante isso aí. Mas vamos lá, continuar. O país ele é um país riquíssimo, né? Eu já expliquei isso aqui. Nós temos grandes reservas renováveis e não renováveis. Ou seja, o Brasil ele é detentor de grandes recursos. É um país fantástico, é um país ímpar. Mas por que o povo é miserável? Mas por que o povo vive na miséria? Me contem por quê. Porque é mal administrado e a maioria desses recursos está na mão de outros países ou na mão de pessoas corruptas. A minoria está na mão de pessoas honestas, independente de classe social. Não estou falando nem rico, nem pobre, nem nada disso. Mas é que vocês comecem a compreender a realidade do nosso país. A realidade é essa. Nosso país tem essa situação. E vocês têm que entender que é um país rico e agora ele vai virar terra de ninguém mais do que já é. Porque o país já é esculhambado. E aí? Ah, que não sei o que. É que eu falo. Aí vai chegar a hora que acaba a conversa fiada. O negócio é o seguinte. O que fez o país chegar a isso? Primeiro foi a questão da doutrinação. Hoje em dia a gente vê muito dessas doutrinações, inclusive em campos diferentes. Aí, Gomes, as religiões que eu às vezes faço aqui o pé pesado, aquelas questões da fé cega, vendilhões do templo, que inclusive quando eu estiver falando sobre o Islã, explicando o que vai acontecer muitas vezes, ou a questão dos muçulmanos, vocês vão entender que eles saem na vantagem com isso aqui no país, porque eles são mais sérios nesse ponto. E aí, esse pessoal de fé cega, de fé quase infantil, de acreditar Deus proverá cegamente, esse pessoal inclusive não colabora com as coisas, porque recurso ele existe, mas há métodos para buscar, há métodos para se adquirir, ou seja, ele existe, mas há mecanismos para chegar, ele não é do nada. Inclusive vai aqui aquele desafio de novo que eu coloquei no outro canal, aquele desafio para você bater um papo comigo e responder questões importantes. Em questão de ciências, filosofias, etc. Responda para mim. Você respondendo essa questão, você vai responder várias questões sobre a vida, sobre a existência. Então responda para mim. O nada existe? Vou até acrescentar o título. Essa questão, quando eu respondi vários sentidos, várias coisas importantes da minha vida. E as pessoas, quando respondem isso aqui, elas tendem a mudar a postura delas com relação ao mundo. Mas é uma discussão interessante, viu? Muito interessante mesmo. Não adianta nem a pessoa tentar limitar a profundidade dessa questão, porque na verdade ela quando você para analisar a respeito sobre os vários prismas, sobre os vários paradigmas, você enxerga a profundidade que é. Então é outro nível, outra conversa. Outra coisa, voltando à doutrinação, a gente vê esse pessoal amante do Estado, né? O estatólatra, né? Ele, aqui não sei o que o Estado proverá, meu amigo, o Estado não gera renda nenhuma, o Estado nada mais é do que uma instituição fundada, eu não vou entrar nisso agora porque eu começo a ficar nervoso, mas o Estado não é de confiança e não está a seu serviço.
Pronto. A prova disso é que nosso Estado está corrompido, ele está com problemas sérios, níveis de corrupção alto. Se você acha que não, você devia acompanhar mais o que surge na internet e mais o que surge nos noticiários, mesmo os noticiários pegam leve, né? Mas está que o Estado tem essa pessoa que foi doutrinada por essa questão socialista, esquerdoide, dessa coisa de, isso palavra de um cara que já foi de esquerda. Que o Estado provém e tal, não sei o quê. Não, meu amigo, o Estado não gera renda, ele não gera recurso, o Estado não é dono de nada. Inclusive, essa história de falar que o Estado é dono de coisas é ridículo, né? Mas ele simplesmente se aposta de recursos que não lhe pertencem através de tributos. Pronto. Inclusive, seria muito mais justo, isso aqui depois eu vou explicar, se cada pessoa pudesse pagar apenas R$10, pagar por livre e espontânea vontade, não livre e espontânea pressão, contribuir com R$10 para a construção de um país melhor, para que fossem feitas as coisas, ia sobrar dinheiro, mas quer manter um Estado grande, um Estado corrupto, não, o Estado tem que ser pequeno, gente, o Estado tem que ser pequeno, eu já expliquei isso aqui para vocês, quanto maior o Estado, maior a corrupção. Aí fala só vem do Estado, não, mas propicia, e aí eu vou explicar isso aqui depois, um dia. O Brasil, ele seria um dos países com maior potência, com maior capacidade para poder ser competitivo, para poder fazer frente a qualquer mercado. Ou seja, o país tem munição. Se o Brasil fosse uma arma, por exemplo, ele teria muita munição, poderia ficar atirando ali por horas. Porque o Brasil, ora não, vamos colocar aqui anos, décadas, séculos. Porque o Brasil é riquíssimo. Só que o problema é que a demência é demais, viu? Porque eu vou te falar. Nós temos vastos recursos, nós temos uma capacidade produtiva ímpar. Aí, com exceção das commodities, a gente produz o que mais aqui? Deve ter aparecido a tela azul aí agora, né? Tá! Exatamente. E vocês têm que entender a limitação do nosso país hoje. O tanto que foi ensinado ao brasileiro ter o nariz no chão, o tanto que foi ensinado ao brasileiro não enxergar a potência da nação, né? Verde e amarela. Não, só foi ensinado a vocês a enxergar o Brasil como um país das commodities, né? Ou seja, só fornece matéria-prima. Com a lei de imigração, nossos recursos serão transferidos, né, de forma acelerada, de forma mais rápida. Eles falam, mas isso já acontece. Inclusive o Bolsonaro fala muito sobre a questão do nióbio. E ele fala bem, o Enéas já falava sobre a questão do nióbio, falava muito bem. A questão é, os outros países que não são idiotas, que são bem administrados, o que eles fazem? Eles compram tudo que pode daqui a preço de banana. Ou em território nacional, fixando empreendimentos aqui, através de meios e mais meios que eu vou explicar depois, ou mantendo qualquer coisa aqui, ou então simplesmente com relações comerciais. Aí leva-se tudo para lá. Por exemplo, o nióbio é relativamente barato. Aí, não é barato, sim, é barato. Aí o que acontece no Brasil é muito. Aí o que acontece? O pessoal compra e vai estocando lá. Fim de papo. Então, isso é transferência de riqueza. Com a lei de imigração vai ser pior, porque isso aqui vai virar uma terra de ninguém. Lógico que você não quer comparar o real em constante desvalorização frente a moedas como o euro e dólar, ou outras, por exemplo. Você não quer comparar. Então, essas pessoas, quando isso aqui virar uma loucura, que for mais fácil adquirir propriedades, não precisar de tantas manobras e tal, etc., e poder alocar pessoas aqui à vontade, lógico que territórios onde tem riqueza serão adquiridos. Aliás, se você fazer uma pesquisa, né, se você se fizer esse favor, você vai descobrir que o governo brasileiro andou facilitando certas coisas no passado para nações exteriores, né? Tem coisas aqui no Brasil que já são de outros países, né? Enfim, aí você fala, mas aí você não está tendo uma visão do livre comércio, da questão... Olha, o negócio é o seguinte, o livre comércio ele é muito bonito, ele é inclusive uma realidade que pode até ser interessante, só que não arrebentando com o povo brasileiro. O povo aqui está sendo explorado de uma forma, está sendo explorado na cara dura. E vai ser pior. Com essa questão, tá aí. Eu não vou ficar falando sobre a lei de imigração em questão de detalhes, não, porque eu já falei, eu já expliquei artigos aí, são 4 vídeos, tá aí no canal. Você pega, lê e vê. E se você discordar ou apoiar, você coloca nos comentários, juridicamente falando, inclusive. E aí você vai ver o que eu estou te falando, a delicadeza da qual o país está vivendo. Agora,
Nós sabe que. Nós sabe, né? Nós sabe. Mas isso aqui tem porquê, viu? Nós sabemos. Nós sabemos que o povo brasileiro é um povo desarmado, né? Você é desarmado, né? O Estado te tirou suas armas e não te deu a segurança. Qual a intenção será, né? Pois é. E aí é o seguinte, você é desarmado, geralmente as pessoas são pouco esclarecidas, elas não têm muita noção da coisa, vivem no mundo dourado do esquerdismo triste, decadente, ou da religião cega que bate a cabeça no muro, enfim. Enfim, o povo brasileiro, a questão é essa, e é moralmente duvidoso, né? Porque os bons costumes, né, e a moral abriu espaço para a malandragem. A malandragem tem que ser malandro, esperto, espertalhão do caralho, né? Ai, que eu não tenho paciência com gente assim. Em poucas palavras, essa não é a realidade da maioria das pessoas, mas é a realidade de muitas pessoas. Isso é preocupante para qualquer nação, porque nós estaríamos falando de capital humano, né? Eu vou explicar isso depois. Em capital humano. E a questão, em poucas palavras, a situação brasileira é muito simples. Ou o povo brasileiro se salva, ou morrerá afogado em suas ilusões. Simples assim. Então já estou separando aqui, eu vou tratar sobre superpopulação porque está intimamente ligada a recursos, certo? No próximo vídeo. Então não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e a gente se vê daqui a pouco. Falou para vocês.